Você já imaginou como teria sido o final original do anime Hunter x Hunter de 1999? Um final cheio de mortes e reviravoltas, com personagens principais como Gon, Killua e até mesmo personagens do lado dos vilões chegando a um destino sombrio. Pois é, esse final nunca foi ao ar, mas a sua existência foi finalmente confirmada após anos de mistério. Neste vídeo, vamos explorar o que seria o final original de Hunter x Hunter, o que ele teria mudado na história e por que ele nunca aconteceu. Seja bem-vindo ao Fusarca Nerd e bora pro vídeo! Hunter x Hunter é um anime que marcou gerações com suas aventuras emocionantes, complexidade de personagens e lutas épicas. Mas e se eu te dissesse que o anime de 1999 teve um final completamente diferente daquele que conhecemos? Uma versão que seria bem mais sombria e que, surpreendentemente, quase foi transmitida para os fãs. Através de storyboards que surgiram de um leilão, finalmente conseguimos ter uma visão detalhada do que os criadores da série planejavam para o encerramento da história, antes de mudarem de ideia. Mas por que esse final foi rejeitado? Quais seriam as consequências de uma conclusão tão trágica e cheia de mortes? Vamos explorar tudo isso neste vídeo, analisando a versão original da história e as razões pelas quais ela nunca chegou à tela. A produção do anime Hunter x Hunter de 1999 foi marcada por uma série de desafios, principalmente devido ao fato de que a adaptação aconteceu enquanto o mangá ainda estava em andamento. O mangá de Hunter x Hunter foi lançado em março de 1998 e apenas um ano depois, em 1999, o anime foi lançado. Isso foi algo relativamente comum na época, onde os animes eram feitos para acompanhar o sucesso dos mangás, mas muitas vezes isso causava problemas. Quando o anime se aproximava do fim do material original, surgia uma questão: como finalizar a história? Nesse caso, como o mangá ainda estava longe de ser concluído, os criadores do anime precisaram encontrar uma solução criativa. A ideia inicial era fazer com que o anime seguisse por seu próprio caminho, sem a necessidade de continuar diretamente o material original. Isso significava que a série poderia criar sua própria conclusão, algo completamente inédito. A solução escolhida pelos produtores foi criar um final alternativo, um desfecho que não teria sido escrito por Yoshihiro Togashi, o autor do mangá, mas sim pelos próprios criadores do anime. Esse final foi planejado para ser exibido no episódio 64, mas ele nunca foi transmitido. Esse episódio final, que acabou sendo rejeitado, teria um enorme impacto na história e nos personagens. Uma das primeiras reviravoltas seria a morte de personagens principais, incluindo Gon e Killua. A história mostraria uma luta dramática entre Gon e Killua, com um dos dois morrendo. O desenvolvimento de Killua, por exemplo, seria muito diferente do que vimos no anime, com ele se tornando um assassino frio e impiedoso, algo mais alinhado com o que seu pai, Silva Zoldyck, esperava dele. Essa ideia, apesar de intrigante, foi radical e não agradaria aos fãs da relação de amizade entre Gon e Killua. Outro ponto importante seria a morte de personagens que nunca imaginamos que poderiam ser eliminados. Por exemplo, o arco de York New City teria sido alterado para permitir que personagens como Kurapika morressem, o que adicionaria um peso ainda maior à trama. A morte de Kurapika, nesse caso, não seria uma escolha de destino, mas uma consequência direta das ações de outros personagens. Ele morreria nos braços de Leório, outro dos protagonistas, em um momento bastante chocante e emocionante. O que torna esse final ainda mais trágico é que ele excluiria praticamente toda a trupe fantasma da narrativa, com a maioria de seus membros mortos até esse ponto. O que vem depois disso é ainda mais inesperado. Após a morte de Kurapika, os sobreviventes, como Gon, Killua e Leório, se separariam. Gon retornaria para sua casa em Ilha da Baleia, onde finalmente teria o tão esperado reencontro com seu pai, Jing. No entanto, o reencontro seria uma cena de pura loucura, sem a profundidade emocional que muitos fãs esperariam após tantos episódios de busca.
Mais tarde, a trama avançaria com um salto temporal de 7 anos. Esse salto traria Gon e Killua para uma idade entre 18 e 19 anos. Killua, agora transformado em um assassino ainda mais frio e calculista, estaria trabalhando ao lado de seu pai, Silva Zoldyck, em uma missão que os colocaria frente a frente com Jing. Isso resultaria em uma luta entre Silva e Jing, mas não seria uma batalha épica como muitos poderiam imaginar. A luta não seria mostrada em detalhes, e ao invés disso, o espectador assistiria apenas ao fim dessa luta, com Silva sendo derrotado e colocado em uma posição de grande vulnerabilidade. A situação pioraria ainda mais com um dos momentos mais trágicos e impactantes. Killua, em um acesso de raiva e vingança pela morte de seu pai, tiraria o coração de Gon. O momento seria extremamente brutal, e isso significaria que Gon, o protagonista de toda a série, morreria. A cena final do anime mostraria Gon sendo morto por Killua, com um corte dramático onde Mito observa a morte de Gon, sem poder fazer nada para impedir. Mas por que esse final nunca foi ao ar? Há várias razões. Em primeiro lugar, a trama de Hunter x Hunter de 1999 não estava totalmente preparada para um encerramento tão sombrio e cruel. O tom do anime, apesar de ser mais sério do que o mangá, ainda não havia estabelecido essa ideia de finais trágicos para personagens centrais. Killua, por exemplo, não poderia simplesmente se transformar em um assassino frio de forma tão abrupta, considerando todo o desenvolvimento do personagem até aquele ponto. Além disso, a morte de Gon teria sido uma escolha extremamente difícil para os fãs aceitarem, já que ele era o protagonista. Outro fator importante foi a diferença de tom entre o anime de 1999 e o material original de Togashi. Enquanto o mangá é mais complexo e contém camadas de moralidade e humanidade, a versão de 1999 do anime muitas vezes optava por um tom mais sombrio, refletindo as influências de outras séries da época. No entanto, a proposta de matar Gon para dar um final mais dramático e fatalista era algo muito mais comum nas produções de anime da época, mas não condizia com o espírito de Hunter x Hunter. A ideia de concluir Hunter x Hunter com um final tão sombrio também pode ter sido uma tentativa de seguir o que outras séries da época estavam fazendo, encerrando suas histórias com um tom mais pessimista e reflexivo. Porém, como vimos, isso não foi o que acabou acontecendo. Os criadores do anime decidiram seguir um caminho mais equilibrado e deixaram de lado o final trágico proposto para a série. Embora o final original de Hunter x Hunter de 1999 jamais tenha sido produzido, ele ainda é um assunto fascinante para os fãs da série. Ele nos mostra uma visão alternativa e sombria de como a história poderia ter terminado, com uma série de mortes dramáticas e reviravoltas de personagens que, ao longo da trama, se tornaram essenciais. Ao mesmo tempo, também nos faz refletir sobre a evolução do anime e da forma como os criadores escolheram encerrar a série. Se o final tivesse sido transmitido, teria sido um choque para todos os fãs, mas também teria sido uma conclusão que muitos consideram injusta, especialmente para os personagens que tanto amamos. Por fim, o que podemos aprender com esse final não realizado é que, em muitas histórias, o caminho de um personagem é definido pelas escolhas que fazem, mas também pelas possibilidades que poderiam ter existido. A versão original do final de Hunter x Hunter nunca foi ao ar, mas a reflexão sobre o que poderia ter sido permanece viva entre os fãs, mostrando que mesmo os finais que não acontecem podem ser importantes para entender o que faz uma boa história. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre Hunter x Hunter e outras análises profundas sobre o mundo dos animes. Vamos juntos explorar mais segredos e finais alternativos de séries que marcaram época. Não perca! Muito obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo.